Me despertou a minha arte em mim quando eu era criança, jovem, bem novo, tipo 10 anos, menos 7, 8 anos por aí. A minha vida era assim uma brincadeira. Eu ia para a aula e depois de tarde eu tinha um compromisso com a minha família que era cuidar da roça de arroz. Ali é que eu descobri realmente que existia então uma coisa ligada a mim, a minha pessoa com arte, com escultura, com coisas assim, porque eu nem entendi o que era escultura, mas na verdade eu fazia então aqueles bonecos espantalho de arroz. Aí eu fui passando o tempo, eu fui para Joinville e daí eu fui estudar e fui parar na Casa da Cultura de Joinville. Lá eu conheci o Mário Avancini, conheci o Hamilton Machado e esse link foi crescendo em mim com essa vontade. Então resolvi também fazer alguma coisa baseada naquela forma, por exemplo, que o Mário Avancini, como ele era um cara que esculpia pedras e veio de botar paralelepípedo, achei aquilo tão incrível comigo, disse, poxa, por que eu também não venho fazer uma coisa dessa? E aí comecei a brincar melhor com a tinta, né, porque eu já brincava naquela época, na minha casa, quando eu ia para o colégio, voltava, eu tinha sempre um espacinho que eu brincava com meus amigos de fazer umas tintinhas, e pegava a noda da bananeira, que é o que eu uso até hoje, para fazer a tinta e colocar, só que não sabia que ela não saía mais. Sabia, eu sabia, só que eu era meio sacaninha e pegava meus amigos e pintava a roupa deles, que era tudo uniforme. E depois eu levava os cascudos da minha avó e dos meus pais, porque eu era assim, tão sapeca. E lá que eu descobri que tinha cores, de várias cores de pedra, de coisa. Então isso foi me deixando aguçado. Quando eu conheci o Hamilton, eu descobri que eu podia desenhar bem, porque ele era um bom desenhista. Quando eu conheci o Mário Avancini, eu descobri que eu também podia cavar em coisas bem. Então isso tudo me deu esse link gostoso de viver. E quando fui morar em Porto Alegre, fui direto para o Ateliê Livre e comecei a trabalhar com pintura. Eu já descobri esse negócio da pigmento natural, que foi sempre a tinta que eu usei. Essa pesquisa que eu faço no pigmentos naturais, que é desde criança mesmo, porque meus avós já faziam esse tipo de coisa que eu te falei, era telha e tijolo, então eles botavam separadas cores. Então essas cores eu já brincava quando pequeno. Quando me deparei adulto, então eu me deparei com essas cores brincando também. Com essas cores, então tudo que me levava a isso, a essas cores. Então comecei a pesquisar mais e fui a fundo com essa pesquisa. Já tenho há 40 anos essa pesquisa, pretendo lançar um livro que está no prelo, basicamente, sobre todas as feituras de tintas e pigmentos naturais, como ela pode ser aplicada sobre a tela. Que isso é uma busca de primeiros povos do mundo, né? Que começaram naquela época da caverna a rabiscar então com os bisontes, essas coisas, né? Todas que estão aí as inscrições rupestres, né? Nessa mesma linha de coisa, e das cavernas também. Então o que aconteceu? Eu quando comecei a estudar, eu comecei a perceber que eles, por exemplo, eles usavam como fixador o tutano do animal, e eu queria um material que não fosse o tutano, que eu não precisasse matar um bicho para poder pegar o tutano, sabe? Então eu comecei a estudar mais sobre os vegetais, qual era o vegetal que podia dar isso. Cheguei a um ponto máximo que eu via como criança lá atrás mesmo na minha vida, minha família carregando cacho de bananeira e aquela nódoa da bananeira manchava muito fácil e não saía mesmo, não tirava. Não tinha como, então eu voltei àquele tempo e comecei a utilizar esse próprio líquido para que o meu fixador fosse composto de uma coisa também orgânica e também lúdica e que tivesse acessível a vários lugares. Toda a minha tinta é fabricada por mim, a não ser as tintas que estão do lado de fora, de obras de ferro. Que são de obras de ferro, essas então não são fabricadas por mim, essas eu compro. Que tem suporte de tela, todas as tintas são de pigmentos naturais. Claro que eu já pintei onde eu não tinha possibilidade de ter a tinta, eu pintava com acrílico, aquarela, com qualquer outra coisa, mas no primeiro momento da pintura mesmo, todas minhas tintas são de pigmentos naturais.